Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram inconstitucional o pagamento de pensão para ex-governadores e para as viúvas deles no Paraná. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionou a validade de um artigo da Constituição do Estado do Paraná que prevê o pagamento de pensão para ex-governadores. A aprovação de uma emenda constitucional diante já de uma jurisprudência consolidada a partir de 2018 a respeito da inconstitucionalidade desse benefício significava, com todo respeito, uma burla ao processo, à jurisdição constitucional desse tribunal. A Assembleia Legislativa do Paraná alega, no entanto, que as pensões não podem ser suspensas imediatamente, porque muitas famílias dependeriam delas para sobreviver. Vou citar 3 casos que são os mais dramáticos. É o do Paulo Pimentel, com 91 anos, do Emílio Gomes, com 94 anos, e da Arlete Richa, com 80 anos. O que essas pessoas vão fazer? Começar a trabalhar a partir de agora, ou voltar ao trabalho a partir de agora, porque o Estado falhou no controle dos atos ou legislativos ou administrativos. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do benefício. Nos outros estados também enfrentaram dificuldades. Então, não me parece, até por uma questão de isonomia, por um julgamento idêntico para todos os processos, que se possa estabelecer com maior respeito, seja o regime de transição, seja um equacionamento diverso. 5 ministros tiveram o mesmo entendimento. Se há um entendimento que é inconstitucional, ao prevalecer o pagamento, então é melhor que se julgue constitucional. Até porque a norma já foi revogada. O governador terá os mesmos direitos que as pessoas têm. Se ele contribuiu para a Previdência, tem direito ao benefício da Previdência. Se ele estiver trabalhando, tem direito ao salário. Eu não consigo entender uma razão pela qual esse descrime favorável mereça reconhecimento. Os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes se manifestaram por flexibilizar o pagamento de pensões, já que alguns pensionistas são idosos ou incapazes. Como é que nós vamos poder fazer justiça levando em consideração com a senhora de 90 anos? Ela vai perder toda a capacidade de sobrevivência, no limite já da sobrevivência biológica, porque a gente sabe o valor dessas pensões. E os estados gastam muito e gastam mal. E não são 9 pessoas que vão quebrar o Estado. O princípio da segurança jurídica, não é? Porque as pessoas que recebem uma pensão há 30 anos têm a legítima expectativa, na idade provecta em que se encontram, de continuar com esta pensão, sob pena até de perderem os meios de subsistência. Mas, por maioria, o pagamento de pensão a ex-governadores do Paraná foi considerado inconstitucional. Quem já recebeu os valores de boa-fé não vai precisar devolvê-los aos cofres públicos. E mais uma vez a gente volta a conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, pagamentos não haverão mais, mas como nós terminamos de ver aqui na matéria da Evelyn, os já recebidos também não precisam ser devolvidos, né? Essa foi uma discussão que acabou gerando no plenário do Supremo Tribunal Federal, passível de uma possível modulação dos efeitos dessa decisão. Permanecer o pagamento desses subsídios para quem já vinha recebendo ou cortá-los de imediato. Mas para modular os efeitos de uma decisão em sede de ação direta de inconstitucionalidade, são necessários pelo menos 8 votos no plenário e esse quórum não foi alcançado. Os ministros acabaram entendendo, então, que aqueles valores e aí essa decisão foi por maioria, entenderam que os valores já recebidos por ex-governadores ou por suas viúvas não devem ser devolvidos aos cofres públicos, porque recebidos de boa fé, mas que a partir do momento em que for publicada a ata desse julgamento, esses subsídios, esse pagamento, essas pensões deverão ser encerradas. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Constituição do Estado do Paraná, ex-governadores e, por lei, as viúvas desses ex-governadores recebiam como subsídio mensal, em razão dessa previsão dessas pensões, o equivalente ao subsídio que recebe o desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
E, nesse sentido, os ministros entenderam, seguindo a relatora, e essa decisão foi por votação unânime, que a Constituição Federal não prevê o pagamento desse subsídio a ex-governadores e nem muito menos às suas viúvas. O pagamento para governadores é em decorrência, esse subsídio é em decorrência do exercício da atividade estatal. E não havendo essa atividade, não haveria constitucionalidade, portanto, no recebimento desse subsídio e se tornando ex-governadores. E, nesse sentido, veio justamente a decisão do Supremo por votação unânime, seguindo uma jurisprudência que já vem sendo aplicada em relação a outras constituições cujos artigos que previam a mesma disposição já foram declarados inconstitucionais. Então, seguindo a linha da jurisprudência do Supremo, inconstitucional também a previsão na Constituição do Estado do Paraná acerca do recebimento desse subsídio a ex-governadores e também declarada inconstitucional a lei que previa o recebimento desses valores pelas viúvas desses ex-governadores. Inconstitucional, deixam de receber a partir da publicação da ata do julgamento. Ok, obrigado pelos esclarecimentos no Jornal de hoje. Eu que agradeço.